Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. E hoje eu trago um vídeo interessante. 5 motivos da Sega Hardlight adicionar a Sage no Sonic Forces Speed Battle nos próximos meses. Eu listei 5 motivos e se isso seria possível. Ficou curioso? Então fica aqui comigo até o final. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E me ajudem a alcançar 500 inscritos até o final desse ano, já que falta pouco para eu conseguir a marca de 400. E eu tenho certeza que a gente chega a 500 até o final desse ano. E vamos lá. Número 5. Mais opções de desafiantes. Sim, eu creio que a Sage seria desafiante. E isso é super fácil, considerando que ela é vilã. É afiliada do Império Eggman. No início, ela demonstrava ser apenas uma anti-heroína. Mas agora que apoia seu pai e qualquer uma de suas criações, se tornou uma nova antagonista terciária principal da série, ao lado do Zavok, do Orbot e do Kubot. Tá bom. Então uma das muitas opções de personagens desafiantes seria a própria Sage. Ela teria música própria, assim como o Mephiles, o Infinity e o Neo Metal Sonic, que tem suas músicas temas ao serem enfrentados nas pistas pelos jogadores e também no menu principal. Sendo que pode ser a I'm Here, sendo que essa música toca no tema de vitória da Sage em Sonic Racing Crossroads. É verdade. Então se tivesse músicas para o evento da Sage, não seria dúvidas que seria a I'm Here. Então que a Sage sendo uma desafiante, e como os desafiantes são muito populares entre os jogadores, com ela não seria exceção. Número 4. Ela teria variantes. Uma primeira versão da Sage poderia ser a Sage corrompida lá de Sonic Frontiers, que marcou muita personagem dentro da série. Eu curti! Apesar de eu gostar mais da cor azul dela. Eu também. Bom, por ela ser uma inteligência artificial, seria um pouco estranho ela usar roupas para ter variantes diferentes. Mas a primeira variante dela poderia ser, por acaso, a Sage Azul, que eu chamo de Sage Light. Faria total sentido, não acham? É claro. Mas de acordo com a sugestão dela ser desafiante, a variante dela também seria desafiante. Pois como todos nós sabemos, variantes de personagens desafiantes também precisam ser desafiantes. Não é à toa que essa é a segunda classe com a maior quantidade de personagens, pois a cada atualização tem um desafiante diferente a cada mês, ou pulando 2 meses, mas que todo ano tem. Mas quem sabe ela não teria uma variante usando roupas diferentes, ao invés de apenas ser uma troca de cores. Número 3. Agora é parte do elenco principal. Desde que ela retornou em Sonic Racing Crossroads e em Murder of Sonic, aliada a várias artes do Sonic Channel e produtos licenciados pela SEGA da personagem, é lógico que ela se tornou parte do elenco principal. Mesmo ter sido tarde demais, mas devido ao enorme sucesso que foi o seu jogo de estreia e também a expansão da história da série, ela acabou conquistando seu espaço, mesmo que pequeno. Legal! Bem louco! Empolgante! E como a maioria dos personagens que tem no jogo fazem parte da história principal da série, então que a Sage é a única que falta para preencher o elenco com os principais personagens do jogo. É claro que estou desconsiderando personagens como Gamma, Infinity, Mephiles, Marine e Tikal, já que esses são apenas secundários e apesar de estarem em jogos canônicos, eles não fazem parte do elenco principal acima de tudo. Mas que até mesmo os Babylon Rogues, os Deadly Six, a Tangle e a Whisper fazem parte da história principal da série. Mesmo bem raro disso acontecer,
já que quase nenhum desses personagens aparece nos jogos da saga principal, É impressionante. sendo apenas mencionados, como é o caso do Jet ter sido mencionado no Sonic Frontiers. Faltou mais alguém? Acho que não. Então a Sage é a única que falta, sem discussão nenhuma. Número 2. Teria mais opções de itens novos. Se você viu o meu vídeo falando sobre a Hard Light ultimamente está ficando preguiçosa, o que pode influenciar no futuro do jogo, muitos dos itens novos de personagens novos estão sendo apenas mesclas e reskins de itens já existentes. Das antigas já. Mas porque eu acho que a adição da Sage poderia ser uma excelente oportunidade de haver itens novos com efeitos inéditos. Como o poder principal da Sage é acessar as informações de uma antiga civilização, então os itens da Sage poderiam servir como hacker. Ou seja, ela poderia ser uma hacker dos itens dos rivais. Sério mesmo? E como isso poderia funcionar no Sonic Force Speed Battle, você deve estar se perguntando. Confesso que estava em dúvida de como seria o futuro efeito de hackeamento, mas acabei chegando a uma conclusão de que poderia funcionar da seguinte forma. Ao ser ativado, o hackeamento nos atingidos poderia alterar na forma em que jogamos com os personagens, tanto nos movimentos casuais quanto nos itens, confundindo os rivais ao tentarem ativar um item. Em que o compartimento de itens fica todo bugado, piscando o item aleatório e uma posição aleatória, deixando o rival atordoado a ponto de não conseguir fazer nada para impedir isso, tornando a Sage apelona, mas que haveria controle nisso, já que os usuários dela podem ter a opção em ativar pequenas bolas de energia para evitar ser hackeado. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? E quase me esqueci, o hackeamento do poder da Sage afetaria os anéis também, em que eles não apareceriam nas pistas ou a quantidade seria bem estranha, às vezes parecendo ser bastante, mas também parecendo ser pouquíssima. Sério, de fato ela seria assim, e se ela fosse lançada para o jogo. E número 1, iria realizar vários desejos. Muitos fãs, incluindo eu, desejavam que a Sage fosse adicionada. Não necessariamente no mesmo dia em que tivemos o evento promocional do Sonic Frontiers com o Super Sonic como personagem principal, mas nesse ano de 2025, desde que ela retornou no Sonic Racing Crossroads. Eu pensava que a Sage iria ser adicionada em comemoração do lançamento do jogo, mas meio que não faria sentido, considerando que ela não é totalmente exclusiva desse jogo, então no fim das contas adicionaram o Sonic rival. Então, por mais que não tantos fãs pedindo a Sage como jogável, e como ela não é tão popular quanto outros personagens que foram adicionados, então eu acredito que não há planos deles de adicionarem a Sage em um futuro mais próximo. Mas como mencionado no número 3, a Sage é mais do que bem-vinda no elenco principal da série, e ela é a única desse elenco que não está no jogo ainda. Então, apesar de não haver gente pedindo ela, acho que mesmo assim a Hard Light adicionaria ela como personagem jogável, possivelmente no ano que vem de 2026. Teremos que esperar. Mas por favor, quero muito jogar com a Sage no Sonic Force Speed Battle. Eu já gostava de jogar com ela no Sonic Racing Crossroads, e eu amaria jogar com ela no Speed Battle. Mas eu quero saber de você. Acha que esses motivos para a Hard Light adicionar a Sage no Sonic Force Speed Battle fariam sentido? Diga aqui nos comentários. Então é isso. Esse foi nosso vídeo de hoje. Se inscrevam no canal e deixem seu like nesse vídeo. O mistério fica para outro dia. Até breve, coelhitos.